Olá pessoal, professor André aqui e hoje nós vamos falar sobre os fármacos agonistas adrenérgicos alfa-1 seletivos. Vamos lá? De olho na tela! Bom, pessoal, quais são os representantes dessa classe? Nós temos, por exemplo, a fenilefrina, a nafazolina, a oximetazolina, a efedrina. Poderíamos falar ainda da fenoxazolina, da pseudoefedrina. Todos esses representantes compõem essa classe dos fármacos agonistas adrenérgicos alfa-1 seletivos. Agonistas, ou seja, são princípios ativos que vão se ligar a um determinado receptor e levar à ativação desse receptor, ou seja, possuem tanto a afinidade quanto a atividade intrínseca. Adrenérgicos, uma vez que eles se ligam a receptores adrenérgicos. Alfa-1 seletivos, isso significa que eles vão se ligar preferencialmente aos receptores adrenérgicos do tipo alfa-1. E atenção, pessoal, esses representantes, eles compõem principalmente essas formulações de medicamentos antigripais. Por quê? Porque a principal finalidade clínica do uso desses princípios ativos é como descongestionantes. Então, temos esses princípios ativos presentes no Resfrinel, Resfenol, Naldecon, Benegrip, dentre vários outros. Temos aqui ainda, olha, o Neosoro, contendo como princípio ativo a nafazolina, o Afrin, contendo como princípio ativo a oximetazolina, o Aturgil, também contendo como princípio ativo a oximetazolina. Aqui, representação desses princípios ativos no medicamento genérico. E é importante destacar que nós temos algumas diferenças em relação a esses princípios ativos. A efedrina, por exemplo, ela é um agonista tanto alfa quanto beta. Quando a gente olha para a epinefrina, por exemplo, que poderia estar aqui, falamos até em um outro vídeo, e tem ação também descongestionante, a epinefrina, por sua vez, é um agonista tanto de receptores alfa quanto de receptores beta. A oximetazolina, André, princípio ativo aí do Afrin, do Aturgil, tem alguma diferença desse princípio ativo para os demais? Sim, pessoal. A oximetazolina é um agonista adrenérgico sintético e que estimula tanto receptores do tipo alfa-1 quanto receptores do tipo alfa-2. Já a fenilefrina é um agonista primariamente dos receptores alfa-1. Vamos lá? Vamos conhecer o mecanismo de ação geral desses fármacos? Venham comigo, de olho na tela. Então, pessoal, o principal uso clínico, como dito anteriormente, é para poder promover a ação descongestionante. Ação descongestionante. E como que esses fármacos vão promover essa ação descongestionante? O fármaco ele vai se ligar nos receptores alfa-1 localizados nesses vasos arteriais nasais. E qual que é a consequência da ativação desses receptores nesses vasos? Uma vasoconstrição. E com essa vasoconstrição, pessoal, reduz-se o acúmulo de líquido e de exudato. Então, por isso, tem-se o efeito descongestionante. Atenção, muita gente confunde, achando que o efeito descongestionante ele é promovido com uma vasodilatação. Não, pessoal, a vasodilatação ela acentua ainda mais um quadro de congestão nasal, uma vez que possibilita mais acúmulo de líquidos, de exudatos. Na imagem, aqui nós podemos observar, antes da administração do agonista alfa-1 adrenérgico, os vasos, esses vasos dessas vias aéreas superiores, encontram-se vasodilatados. Após o uso desse medicamento,
Olha para vocês verem nessa representação esquemática. Os vasos, eles se contraem. Nós temos uma vasoconstrição. E essa contração dessas arteríolas nasais vão contribuir para a redução do inchaço e também da própria produção de muco. Dessa forma, produzindo esse efeito descongestionante. E quais são os efeitos adversos relacionados ao uso desses princípios ativos? De uma forma geral, esses princípios ativos podem aumentar os níveis pressóricos, promover uma bradicardia reflexa, hipertensão de rebote em caso de suspensão abrupta. Bom, e no dia a dia é importante destacar que o paciente, ele relata com frequência o quê? Com o uso desses fármacos. Taquicardia, principalmente paciente que faz o uso da oximetazolina, da nafazolina, do Nelsoro, ele chega e relata, né, para você, farmacêutico, toda vez que eu tomo esse medicamento, o meu coração dispara. E, de fato, isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque eles não têm 100% de seletividade. Eles podem se ligar também lá nos receptores beta-1 do miocárdio. E ao levar à ativação desses receptores, um dos efeitos que se tem é o aumento da frequência. Tem-se tanto o aumento da frequência quanto da força. Então, por isso que o paciente, ele tem essa sensação de taquicardia, de palpitação. Tá ok? E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa super dica. E lembrem-se, estude mais, estude sempre!